e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, maravilhas, profecias, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Isso em 1 Coríntios 12, versículo 9 e versículo 10. Atos capítulo 8, versículo 5, diz: descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava ele atônito. Glória a Deus. Amado rádio ouvinte, amigo, esta palavra é verdadeira. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Sem dúvida alguma, nada por obra da lei. Por meio dos dons da fé, de maravilhas, o Espírito Santo revela aos homens o seu poder sobrenatural. A operação sobrenatural de Deus, através dos dons de poder, são sinais e maravilhas realizados pelo Senhor, como nós vemos, com o propósito específico e que, glória a Deus, fogem à compreensão humana. Supliquemos, pois, a Deus, queridos radioouvintes, que se manifeste sempre em nosso meio através dos dons de poder e confirmando assim a sua palavra. Dons de poder podemos definir como capacidades extraordinárias concedidas pelo Senhor à igreja que ele comprou com seu precioso sangue, para que esta haja sobrenaturalmente na proclamação do Evangelho. É para isso que o Senhor quer que o irmão, a irmã receba essa capacidade. Esses sinais são também chamados de dons. Operam na área física material. Fazendo parte desse grupo, o dom da fé, o dom de operar maravilhas e os dons de curar. Aleluia. No Antigo Testamento, entre tantas referências que nós encontramos acerca dos dons de poder, podemos mencionar os seguintes. Fé. Vemos tal operação na vida de José, quando o sol e a lua foram detidos, segundo a palavra desse grande servo de Deus, capítulo 10, versículo 12. Elias, quando orou para que caísse fogo e chuva do céu, 1 Reis 18, 20, 22 e outros. Também maravilhas que nós encontramos no Velho Testamento, esse dom. E dom pode ser visto na vida de Moisés, aquele grande homem de Deus, aleluia, quando pregava sobre a palavra de Deus, as pragas que foram vistas no Egito, quando o mar vermelho se abriu, capítulo 14, versículo 21 mostra. E quando as águas de Mara tornaram-se doces. Elias, quando da multiplicação da farinha e do azeite da viúva, lá em 1 Reis 17, 16. Irmãos, os dons demais, milagres realizados pelos profetas, aconteceram tudo isso e muito mais no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, os dons de poder operam incessantemente e intensamente no período do Novo Testamento. É o que nós observamos, podemos ver primeiro a fé, maravilhas e tantas outras coisas maravilhosas que nós encontramos, mas a questão da fé, vemos essa operação nas vidas de Paulo e Silas. Paulo, pela certeza que tinha da vitória em meio ao temporal, Atos 27 e 25, quando ele ia naquele navio, e quando mordido pela serpente, Atos 28 e 5, tudo isso são questão de fé, que nós encontramos de pessoas do Novo Testamento. Esse dom operava eficazmente nas vidas de Pedro, Paulo e tantos outros.
Observando na vida de Pedro, na ressurreição de Dorcas, capítulo 9 de Atos, versículo 40. Paulo também na cegueira que veio sobre Elimas, Atos capítulo 13, versículo 11, que ele ficou cego por querer ali introduzir alguma coisa diferente. Nos sinais e prodígios que fez em Icônio, lá em Atos 14, versículo 3, e nas maravilhas extraordinárias que o Senhor operava por suas mãos, Atos 19, 11. São muitos os sinais dessa definição de dons. São os dons maravilhosos que nós recebemos desde a antiguidade. Aquele povo que prefigurava a igreja de Cristo, o povo do Velho Testamento, os hebreus. Até que Jesus veio e definitivamente inaugurou sua igreja em Atos capítulo 2. Dando, portanto, o dom de línguas, o dom de profecias e tantas outras coisas, tudo para a edificação da igreja, para que o crescimento da igreja possa ter e ser definido cada dia que se passa como uma vitória na vida daquele que aceita a Cristo. Glória a Deus. Nós podemos observar também operação de milagres, esse dom de maravilhas. É a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo de Deus, aleluia, concede à igreja de Cristo para que esta realize sinais, maravilhas e obras pentecostais, a obra de Deus. A utilidade é manifestar. Opera ações extraordinárias, providas de Deus, em que nos envolve na fé e nesse dom que Deus nos prepara cada dia. Até mesmo para a ressurreição de mortos, como ocorreu com o filho da viúva de Naim. Jesus Cristo fez isso em Lucas capítulo 7, versículo 11. A filha de Jairo, Mateus 9 e 18 em diante. E também a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, 43 a 44. Glória a Deus. Tudo isso são obras, ações extraordinárias. E também vem ainda como castigos, como ocorreu com Ananias e Safira, que mentiram ao Senhor, lá em Atos capítulo 5, e com Elimas, que foi ferido de cegueira, como acabamos de falar, que Paulo determinou, por estar perturbando a pregação de Paulo. Atos capítulo 13. Nós entendemos essa intervenção nas forças da natureza também. Por intermédio desse dom, o Senhor altera as leis da natureza. Exemplo, Moisés ao dividir as águas do Mar Vermelho. Eliseu ao separar as águas do Jordão, segundo Reis 2,14. Pedro ao andar sobre as águas, Mateus capítulo 14, versículo 28. Tudo isso, os sinais que nos mostram, prodígios e maravilhas eram manifestados na vida de alguém que serve a Deus, que este os chama de sinais do meu apostolado. O apóstolo Pedro disse isso. Eram suas credenciais, Atos 19, versículo 11 e versículo 12. O castigo também para aqueles que não servem a Deus. Quer dizer, a intervenção nas forças da natureza. Aí vem o quê? A atualidade. Hoje, este dom é para os nossos dias, meus amados irmãos. Quantas pessoas já não têm mais essa convicção? Tudo só pelo que está vendo, pelo que está acontecendo, não busca o Senhor. Então Deus não mudou. Hebreus 13, 8 diz, Ele é ontem, hoje e eternamente. Amados irmãos, lá em 2 Coríntios 12, 4 a 6, mostra isso também. Lamentamos que esse dom não se manifeste com tanta intensidade hoje, pois a maior necessidade dos nossos dias é voltar às fontes do cristianismo primitivo, meu irmão. Tudo se moderniza, mas o caminho de Deus é sempre o mesmo. Aleluia. Se nos enchermos do Espírito, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18, e permanecermos em humildade, e se nós fizermos, os dons vão ficar conosco e operar abundantemente em nós, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 4 e outros. Estes sinais hão de acompanhar a igreja até o fim. Mateus 16, 15 ao versículo 20. Esses sinais seguirão os que creem. Meu irmão, mas precisamos buscar, precisamos orar, precisamos estar buscando esses dons para fazer a obra que o Senhor tem nos chamado. O dom da fé. Precisamos aumentar nossa fé. Há pelo menos 3 tipos de fé natural. Há 3 tipos de fé. Natural, salvadora
e extraordinária. Então há esses três tipos de fé, que vem a natural, a salvadora e a extraordinária. Fé natural leva a pessoa a acreditar em qualquer coisa, examinada à luz da razão. Ele acredita. É a fé intelectual. Alguns até creem na experiência de um ser supremo através do testemunho da natureza. Mas esse tipo de fé serve apenas para quê? Para as relações terrenas entre os homens. É o que nos diz Tiago, capítulo 2, versículo 19, falando dessa fé natural. Já vem, portanto, a fé salvadora. É através desta que passamos a crer no Senhor Jesus para a nossa salvação e definida como um dom. Deus, nosso Senhor, conforme Efésios 2:8, pela graça e sal, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 26 também fala que é levado, portanto, a obedecer. O homem obedece e dessa forma é purificado e salvo por esta fé. Em Atos 15:9 e outros versículos mostram que o homem é purificado dos seus pecados quando ele aceita Cristo e fica vivendo por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor aos Hebreus. Amados irmãos, há que se mencionar ainda a fé como fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quer dizer, essa é a fé salvadora, que é um fruto do Espírito. Aí vem o dom da fé. Definição desse dom, nós podemos dizer a você, é a capacidade ou a faculdade de se confiar em Deus nosso Senhor. É o dom da fé, modo sobrenatural. É uma fé especial, diferente de qualquer outro tipo de fé, que manifesta-se apenas em ocasiões especiais. Através desse dom, o Espírito dá ao crente a fé que opera sinais e prodígios. O uso dessa fé libera o poder de Deus com abundância nas ocasiões que o Espírito dirigia a pessoa, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 17. Esta capacidade sobrenatural de crer que abre, portanto, as portas para os milagres, onde tudo é possível. Mateus 17, 20 e outros. Esta fé dá autoridade, portanto, diante dos problemas. Ela vem prover o homem dessa autoridade, como ocorreu com Josué, que orou a Deus e em seguida, aleluia, ordenou que o sol e a lua fossem detidos. Assim aconteceu. Versículo 10 e versículo 12. Também com Elias, que orou, e o fogo, a chuva, caíram do céu. Aleluia. Amados irmãos, prezados radiovintes, é isso que é a definição de fé. É através da autoridade daquele que recebe esse poder e usa a sua fé. Use essa fé em Jesus, faça o trabalho, ore a Deus, pregue a palavra, cante um hino de louvor, também promove uma confiança absoluta no poder de Deus, na resolução, meu irmão, dificuldades, como ocorreu com Daniel, lá em capítulo 16 e versículo 23, no momento tão triste, tão crucial, o homem dentro de uma vala onde havia muitos leões famintos. E ali estava ele usando a sua fé em Deus e Deus o guardou. Então, o uso correto dos dons de poder, a operação dos dons de poder, deve ser feita na direção do Senhor. Do contrário, haverá decepção ou fanatismo. Esse poder resulta em glorificar o nome do Senhor. Não é o homem se tornar um fanático, não é o homem apenas se tornar uma forma de querer doutrinar e vai receber a sua decepção, porque a operação do milagre, os dons de curar, tudo isso vem em harmonia com o Senhor. Glorificar o nome do Senhor somente é a realidade, Deus, porque só Deus faz maravilhas, é o que nos diz no Salmo 89, versículo 5 e outros, demonstrando assim, glória a Deus, por meio destas, a sua glória, poder e reino. Aleluia! E dessa maneira, confirma-se a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, para que o portador desse dom continue a ser aquela pessoa usada por Deus, é necessário o quê? A humildade. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Toda a glória deve ser dada através de Deus. Há o perigo de o homem, a glória que pertence a Deus, ele tomar para si. Pedro e Paulo, eles, na verdade, precaveram-se contra isso.
conforme Atos 3, 12, 14, 13 a 15. Tudo isso nós observamos na vida dos apóstolos, que são o exemplo para nós, a sua doutrina, a sua palavra, a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Aí vem a direção. Não somente nós que usamos o Espírito Santo. Ele opera quando, como e onde quiser. Ele nos usa de acordo com a sua soberana vontade. E não devemos usar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é quem nos usa. O Espírito é poderoso e pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme Efésios capítulo 3, versículo 20. Não é necessário pedir segundo a sua soberana vontade. Alguns pensam assim, mas para nós é diferente. Para nós é necessário pedir segundo a sua vontade. Para nós que entendemos um pouquinho, sabemos que nós somos pessoas que somos dirigidos pelo Espírito Santo. Se somos dirigidos, então é tudo necessário pedir segundo a sua vontade. Se for a vontade do Senhor, Ele faz. Caso contrário, Ele não faz. Então, expandir o reino de Deus, os milagres confirmam a palavra pregada. Também expressa o amor compassivo de Cristo. Comprovam também, a expandir o reino de Deus, comprova a divindade de Cristo. Atraem as almas para Deus. Eis aí a grande razão dos milagres, a salvação das almas, como ocorreu logo após. Então vem o quê? A cura do coxo. Quando aconteceu naquela época, na Porta Formosa. Irmão, pessoas que renderam-se a Cristo. Os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos, quando muitos creram. A ressurreição de Dorcas, quando não poucos passaram a crer. Muitas pessoas acreditaram. A operação do Espírito por meio dos dons, indispensável à Igreja de Cristo nos dias atuais, para que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. Ele nos fortalece a fé do povo de Deus, é os dons espirituais, é a fé que você recebe. Quando os sinais se manifestam através desses dons do Espírito, a Igreja do Senhor, aleluia, ela revive os dons apostólicos, a sua fé é grandemente fortalecida, o Espírito gera a fé quando ele opera na vida do crente, por meio dos dons, o ambiente entre os irmãos, aleluia, satura-se pelas imensas possibilidades alcançadas pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. É bem diferente de alguém que diz que tem fé, mas a sua fé está num ídolo feito de gesso, de barro, de bronze. Isso não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e tem consciência que vai receber, mesmo não estando vendo. Então, levando o crente a confiar em Deus, como, aleluia, um homem lá no Velho Testamento chamado Caleb, número capítulo 13, versículo 20. Os dons de poder estão disponíveis, meu irmão, disponíveis na igreja. E não ter êxito em sua tarefa de evangelização se não tiver esse dom. É a nossa conclusão. Então busquemos, meus irmãos, com perseverança, a humildade, os dons que o Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo, coloca-nos à disposição. Receba o dom da fé. A fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. É hora de voltarmos a evangelizar com poder da fé. A fé que faz com que o homem seja tornado, o homem velho, em uma nova criatura. Para não mentir, para não desagradar a Deus, para não fazer coisas erradas e amar o seu irmão e continuar na fé, a fé do Filho de Deus, que ele determina na sua palavra, que é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Então receba essa fé, sabendo que Jesus está aqui e está aí ao seu lado também, lhe abençoar, tá bom? Então oremos para que Deus nos dê cada dia mais esse dom verdadeiro, que é o dom da fé. Louvado e agradecido seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, meu Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando desses dons maravilhosos, meu Pai, aleluia, que é o dom da fé, meu Pai, o dom de curar,
o dom de fazer a tua obra, os dons de poder. Poder para a tua igreja, poder para o teu servo, poder para os teus filhos, poder para todos aqueles que creem, para todos aqueles que te obedecem. Senhor, obrigado, meu Deus, por mais um dia, obrigado por essa oportunidade e que todos possam ser cheios de poder. Em nome de Jesus te peço, te agradeço desde agora para sempre. Você que ora, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre. Mostra o seu amor.